Oi, e aí, tudo bom com você? Então, você deve ter visto aí o vídeo que acho que ninguém gosta de ver, e pior ainda, né, que aconteça com a gente, mas acabou acontecendo comigo. O meu drone caiu, ele é o Mini 5 Pro, e para quem tem drone sabe como é um brinquedo caro, né, e aí a gente fica bem triste quando esse tipo de coisa acontece. Nessa queda, ele deu um problema com o gimbal, ele travou o gimbal. E aí eu vou mostrar hoje nesse vídeo como foi a minha tratativa com a DJI. É, já dou um spoiler aí que não foi muito boa, não tive uma boa assistência, assim, pelo menos a DJI Brasil. Eu acho que ela é representada pela Jill 4B. Eu vou mostrar com mais detalhes aqui daqui a pouco na tela do computador, mas assim, eles mandaram um orçamento de que na verdade eles iriam enviar um drone novo e que o meu drone não tem conserto, sendo que, pelo que eu estou entendendo, e aí eu vou compartilhar com vocês aqui, o drone ele sofreu apenas algum travamento, alguma coisa, quebrou alguma coisa na parte do gimbal. E ao meu ver, isso não inviabiliza o conserto dele. Eles afirmaram também que é, o sensor, aquele sensor lidar do gimbal tá danificado e eu também discordo disso. Eu vou mostrar para vocês também. Eu fiz um voo com ele quebrado mesmo, né? Com o gimbal travado mesmo, só para vocês verem melhor o meu ponto de vista. E aí, já adiantando também, eu quero compartilhar com vocês que eu vou tentar consertar por mim mesmo. E aí, se vocês quiserem ver o vídeo do passo a passo do conserto, né? Do que eu vou tentar fazer, pelo que eu tô observando assim no drone, vocês dão um like aí, comenta bastante que a gente vai trazer as cenas dos próximos capítulos aí, certo? Mas vamos para a tela do computador. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Vou ficar pequeno aqui agora do lado. Vamos lá, né? Então, mostrando aqui para vocês o que aconteceu, né? O vídeo vocês basicamente já viram, né? Mas vou mostrar aqui novamente. Então, o que aconteceu com o drone foi que eu estava voando, né? Eu vou mostrar com mais detalhes aqui agora. Eu estava voando ele em um evento de carros e ele bateu uma linha de pipa e caiu. Então, se vocês olharem aqui, ó, tá aqui a linha da pipa e agora dá para ver claramente aqui, mas no momento que eu estava voando eu não percebi essa linha aqui. E aí ele foi andando, acabou batendo. Vocês conseguem ver aí que ele está em uma altura razoável, deve estar aí nos seus 4, 5 metros de altura. Não é baixo, mas também não é tão alto assim para um drone que chega a, sei lá, 500 metros de altura em voo. Tá certo? Então, mais uma vez aí, ele foi andando, a hélice provavelmente bateu aqui agora, e aí ele, quando ele gira, ele já desliga todas as hélices para evitar maiores danos, né? Tanto ao equipamento quanto às pessoas. Graças a Deus não machucou ninguém, essa foi a minha primeira preocupação quando eu fui correndo pegar o drone. Se tivesse batido em alguém, vocês veem que tem criança aqui e tal. Então, tentem sempre respeitar, né, as leis, né, de não colocar drones que são pesados, né? Muita gente às vezes voa um drone que é mais pesado sobre pessoas, né? E aí pode estar causando muitos problemas. Nesse caso aqui ele estava baixinho, ele desligou, ele caiu na grama, não machucou ninguém, graças a Deus. E aí eu vou mostrar a vocês a foto de como o drone ficou, né? Depois disso aí ele ficou basicamente assim. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Então ele soltou essa tampa aqui, tá bom? Então, não sei se vocês conseguem ver, acho que consegue sim. O sensor aqui dentro ele tá intacto, pessoal.
não deu problema nenhum. O que soltou foi essa tampinha aqui de fora, tá certo? Tem uma aqui do lado também. Aí vocês podem ver melhor, né? Tem uma tampa plástica desse lado e desse lado acabou se soltando, tá bom? Mas no mais assim o drone não sofreu nenhum dano maior não, certo? Tá bem. E aqui a foto do erro, né? Então, aqui eu tô dentro de casa, por isso o sinal fraco do satélite, mas o drone não em voo, né? Então aqui tá avisando que o drone tá parado, não tá em voo. E aí o erro maior que causou aí com a queda, né? Então o gimbal travado, certifique-se de que aquela capinha que a gente tem do drone, que fica ali na parte frontal do gimbal, foi removida, né? Que não tem nada atrapalhando. E aí, desse erro aqui, o que eu imagino que possa ser é que às vezes eu colocava uma borrachinha atrás ali para travar o gimbal durante movimentação e na hora que eu ia voar, ele ele dava esse mesmo aviso. Aí eu tirava essa borrachinha e ele acabava voltando ao normal. Então, o que eu acho que está acontecendo aqui, ou é a parte ali do motor de pitch, o gimbal ele tem três motores, né? Vou voltar aqui numa foto. Aqui tem três motores, né? Essa foto aqui dá pra gente ver bem. Então, ele tem aqui um motor que a gente chama de motor de pitch. Ele tem outro motor aqui que a gente chama de motor de yaw, YAW, e ele tem outro motor aqui atrás que rotaciona a câmera, que é o motor de roll. Então, esses três motores dão o movimento do gimbal. O que eu estou imaginando que aconteceu é que ou esse motor aqui, que é o de pitch, ou alguma coisa de cabeamento aqui, né, que vem um cabo aqui da placa que fica aqui dentro, vem para cá pro gimbal, se rompeu. Então, o que eu estou imaginando que aconteceu foi isso, e quando eu enviei para a DJI, eu imaginei que eles retornariam com orçamento nesse sentido. Eu imaginava que talvez, por ser uma assistência técnica da DJI, talvez eles não quisessem fazer um reparo tão tão pequeno assim, de trocar só o motor do pitch ou o cabo. Talvez eles quisessem trocar o gimbal inteiro. Mas eu nunca ia imaginar que a DJI ia retornar me informando que eu precisava receber outro drone, tá certo? Então, basicamente é isso aí. E aí eu vou mostrar para vocês aqui agora, né, o que eu recebi da DJI, né, o informativo que eu recebi da DJI. Então, o que eu recebi foi esse orçamento aqui, tá certo? Então, DJI com uma representação aqui como eu falei para vocês, né, da Deal 4B, que eu tô tirando, né, as informações, meu nome e tal, só por questão de dados mesmo. Mas o laudo que eles me enviaram foi esse, pessoal. Então, estético, durante a inspeção visual que eles fizeram, não foi identificado danos estéticos na aeronave. Então, apesar dela ter caído, né, e eu avisei isso para eles, não teve arranhões, não teve risco, não teve trinca, nada. E aí eles me mandam essa informação aqui, ó, crash, sensor lidar danificado, foi efetuado os testes e foi identificado via aplicativo uma falha de estabilização do gimbal, que é basicamente isso que eu mostrei para vocês na tela do controle, né? Então, o gimbal ele não estava estabilizando e estava dando um travamento. E aí a condição indica dano no eixo rotativo do estabilizador, comprometendo o seu funcionamento adequado. Então aqui, pelo que eles estão me informando, está com dano em algum eixo, certo? Algum dos eixos, ele não fala qual eixo rotativo, e aí eu imagino que seja aquele eixo de pitch, tá bom? Mas aí a solução do reparo não é trocar o eixo não, pessoal. A solução que eles dão é trocar o drone. Então, aí os valores, né? O valor do drone, o valor do frete da DJI, o valor do custo da mão de obra, que foi basicamente olhar o drone e dizer que está com defeito. Então, totalizando aí
R$ 3.600, 3.606,72. Em conversa com a DJI, ali, trocando e-mail, eles conseguiram reduzir isso para 3.300 e alguma coisa, mas ah, não faz sentido nenhum para mim pagar esse valor de um drone novo, sendo que o drone está apenas com defeito de gimbal, tá bom? Então vou mostrar agora a conversa, né, para vocês que eu tive com a DJI. Aqui, pessoal. Então, aqui foi o e-mail deles, né? Eu enviei, eles receberam o drone dia 10 e aí dia 11 eles já retornaram, então nisso eles foram bem rápidos. Então, caro cliente, esperamos que esteja bem. Informamos que o seu produto foi recebido e no momento encontra-se fora da garantia. Isso aqui não é bem verdade, porque não é que ele se encontra fora da garantia. Ele está na garantia, porém ele foi comprado no exterior e a DJI não cobre garantia no território nacional, sendo que o drone não tenha sido comprado no Brasil. De qualquer forma, o dano foi causado por mim e também não faria nem sentido a garantia cobrir. Ainda assim, temos a solução ideal para que o equipamento volte a funcionar em perfeitas condições. E aí eles encaminharam, né, aquele PDF que eu acabei de mostrar para vocês. Aqui é o link se eu quisesse pagar, né? E, e aí eu disse a eles que não tinha gostado dessa tratativa e pedi maiores informações, porque que o drone, né, ele tava com esse problema, porque como é que foi indicado, né, uma vez que eles falaram que tinham identificado esse problema no sensor lidar, eu imaginei que eles tinham feito algum teste, plugado alguma coisa no drone ali por trás e identificado que o sensor lidar estava dando algum erro, né? E aí eu imaginei que eles iriam retornar para mim com a fotografia ou print de alguma tela mostrando os sensores sendo testados e mostrando algum código de erro no sensor. Mas para minha surpresa, né? Para minha infeliz surpresa, não. O que eles me enviaram foi isso aqui, ó. Prezado cliente, boa tarde. Recebemos o detalhamento da análise técnica e foi identificado um dano físico no sensor lidar da aeronave. Durante a inspeção foram constatadas evidências de impacto na região desse módulo, comprometendo a integridade do componente e afetando seu funcionamento. Em razão dessa avaria, os recursos da aeronave que dependem dessas informações fornecidas pelo sensor não podem operar corretamente. Conforme a avaliação técnica, o dano identificado não é compatível com desgaste, tal, mas o que eles me mandam é isso aqui, ó. A tampinha solta na frente do sensolidar e não o sensolidar em si com defeito. Então, pessoal, aqui já puxou, né, o meu pensamento de que isso daqui foi um serviço, né, muito mal feito e que a pessoa que está fazendo esse levantamento aqui não tem conhecimento, né, do que está fazendo, porque você tem que fazer teste no sensor, você tem que indicar o erro dele, qual é o código de erro do sensor. Ele não está dando retorno, ele tá aqui é o emissor, né? Na verdade, aqui é o receptor do sensor lidar, desse lado aqui a gente tem o emissor. É ele que está dando problema e não está conseguindo ter retorno do sinal do sensor que está sendo enviado. O que é que está acontecendo? Quando eu vi isso aqui, eu já não gostei muito da tratativa, tá certo? E aí o que é que eu fiz? Eu disse, não, vamos testar aqui, eu vou fazer um teste por mim mesmo, né? Quando esse drone voltar, e aí caso realmente tenha algum defeito, eu troco esse sensor aqui também. Eu vi na internet que é possível você comprar o módulo inteiro, e mesmo assim, né, não iria ficar em R$ 3.000. Mas eu lembrava, né, que antes de enviar, eu subi ele aqui em casa e não tinha observado erro, né, no sensor lidar, nem no controle. E eu também via que ele estava escaneando, ele via que tinha coisa se aproximando dele. Eu vou mostrar para vocês que depois que ele retornou,
Eu fiz o teste novamente e realmente não tinha problema com esse sensor aqui não, era só uma capinha mesmo. Aí o DJI, eles ainda. é, eu liguei para eles lá, né? E aí disse que após a tratativa do telefone, entendendo a impossibilidade do reparo pelo suporte técnico, né? Que eles não iam reparar, eles iam me mandar um drone novo. E o valor mínimo que eles fizeram em chamada foi esse aqui, né? 3.287. Fica inviável autorizar isso daí. Aí eles me mandaram isso aqui, né? Bom dia, agradecemos sua sinceridade e entendemos sua preocupação em relação ao valor do serviço. Antes de prosseguirmos com a devolução do equipamento, gostaríamos apenas de reforçar que a solução apresentada garante que você volte a operar o drone com segurança e confiabilidade, utilizando peças originais de DJI e procedimentos homologados pela fabricante. E eles vieram com a frase que realmente me chateou bastante, pessoal. Em muitos casos, alternativas não autorizadas podem resultar em novos problemas, custos adicionais e até mesmo comprometer o funcionamento do equipamento. Gente, isso aqui parece querer colocar medo, entendeu? Em que a pessoa não faça um conserto paralelo, né? Que não use eles como um único reparador da, dos produtos da DJI. E não é assim que funciona, né? Claro que eles deveriam ser uma referência, que no caso não estão sendo, mas você fazer ou por si só ou por outros parceiros, né? Eu acho que é super válido, apesar de que muitas vezes realmente se você envia alguém que você não conhece, né? É, podem tanto inflar o orçamento, né? Como a própria DJI fez, e aí é o meu principal questionamento a eles, porque você envia o seu drone na confiança de que vai receber um orçamento justo e vê que eles mandam um orçamento estratosférico de substituição do drone, tá certo? Sabemos que se trata de um investimento importante, e se eles sabem disso, eles sabem que muitas pessoas às vezes gastam o dinheiro todo comprando um equipamento como esse, seja por hobby, seja para trabalho, e muitas vezes até para trabalho mesmo. E, e às vezes eles vão acabar com a fonte de renda de uma pessoa, impossibilitando o reparo do drone, que ao meu ver, gente, vai ser aquela peça mesmo e, e não faz sentido você orçar um equipamento inteiro por conta de uma peça. Né? Buscamos oferecer as melhores condições possíveis. Mais uma vez discordo disso aqui, dessa frase, porque, pô, eles são os fabricantes. Como é que eles estão oferecendo um produto que é o drone novo pelo preço de 3.280, quase 3.300 reais, sendo que isso é o valor de mercado do drone, pessoal. Como é que eles estão oferecendo isso, é, sendo que eles pegam isso com custo menor? Que oferecessem pelo menos pelo preço de custo deles. Se você compra um drone desse lá fora, Paraguai, é, China, Coreia, enfim, esses drones são muito mais baratos. Eu entendo que eles vão ter um custo Brasil, né, um custo de imposto, mas que por ser troca, pessoal, não entra os impostos de comércio como são os normais. Então, gente, isso aqui é inviável, chega a ser triste receber uma resposta dessa, assim, da fabricante. O que eles oferecem aqui é parcelamento, a pessoa se endividar por 12 meses. Né? Nosso objetivo é devolver a você um equipamento com qualidade e segurança. E aí eu fiquei tão chateado com essa resposta deles que eu mandei outra resposta que eu vou compartilhar aqui com vocês. Aí eu coloquei para eles assim, ó. Bom dia. Eu entendo a preocupação da DJI com a segurança em voo e eu corroboro, ou seja, eu concordo com esse entendimento, uma vez que o mau funcionamento dessa aeronave no céu, além do prejuízo material, né, que a gente causa,
Foi uma das minhas maiores preocupações na hora, é o que? Causar dano a pessoas. Então, mais do que cair, quebrar, e aí se a gente conserta, a gente trabalha e compra outro, se causar dano em alguém, gente, aí não tem conserto, né? Então, contudo, nesse caso, eh, o dono da aeronave e eu, né? E aí já me apresentando para vocês, vocês devem ter visto outros vídeos meus aí no canal. Eu sou engenheiro mecânico, né? E eu possuo um conhecimento sobre o funcionamento de um drone, é o que eu expliquei para vocês, né? Eu tenho o conhecimento ali dos eixos, né? Que se movem, né, do cabeamento que vai, né? Tudo isso aí a gente entende um pouquinho por trabalhar e também por ser curioso e por gostar da parte de tanto de drone quanto desmontar coisas. Sempre fui muito curioso desde criança. Então a gente acaba aprendendo e acaba entendendo como as coisas funcionam, tá certo? O que pode ser até outra questão. Muitas pessoas eh, tratam em outras áreas, né? Têm conhecimentos diferentes e não vão ter conhecimento sobre isso e acabam sendo meio que enganadas por soluções como essas, tá certo? E aí, da mesma forma que a DJI fez uma avaliação da aeronave, eu também afirmei a eles que eu também fiz antes do envio. Eu li todos os códigos de erros notificados, eu mostrei a vocês ali na tela, né, no controle. Testei os sensores em voo interno, é o que eu falei para vocês, né? Antes de enviar para eles, eu subi aqui internamente em casa para ver como é que estava, se as hélices estavam girando direitinho, se ele estava se mantendo estável, ou seja, se ele tem uma unidade, né, de estabilização interna. Eu queria testar se essa unidade de estabilização teve algum defeito. Não, ele estava se mantendo estável tranquilamente, só o gimbal mesmo que estava que tinha parado de funcionar. Então eu reafirmo que o dano da aeronave é apenas em relação ao gimbal, sendo o seu sensor lidar funcional, apenas tendo soltado a proteção plástica. Eu vou mostrar essa proteção plástica que eu fiz a compra dela e fiz outras compras aqui. Eu vou mostrar um pouquinho mais à frente do vídeo. Eu peço que vocês, se tiverem curiosidade aí para verem essas peças, fiquem até o final do vídeo, é bem interessante. Para vocês que têm drone, é interessante saber essas coisas porque evita de vocês, em uma situação semelhante, serem enganados, pessoal. O funcionamento de um drone, ele é bem similar em todos os drones, entendeu? Eles vão ter peças bem equivalentes, e aí, quanto mais caro o drone fica, mais sensores eles vão sendo embarcados nessa aeronave, tá certo? Então apenas soltou a proteção plástica do mesmo, aquela uma tampinha que fica na frente. E no mais, né, ainda que o sensor apresentasse problemas, e aí tô tomando como verdade, eu creio que não seja verdade, mas estou tomando como verdade que o sensor lidar realmente está com defeito. Se esse sensor lidar parar de funcionar, pessoal, ele ainda tem quatro sensores de 360 graus, ele ainda tem mais dois sensores eh, embaixo dele, ele ainda tem várias camadas de proteção, que é basicamente, se ele perder esse sensor lidar, ele volta a ser, entre aspas, né, um Mini 4 com a câmera melhor. Então, aí foi o que eu falei para eles, né? É, que ainda que o sensor, né, apresente problemas, o que não é o caso, a DJI tem em sua linha o DJI Mini 4, que é o anterior, né, o Mini 4 Pro, que não apresenta esse sensor, ou seja, nesses equipamentos, né, nesses drones, não tem sensor lidar, e os demais sensores eles são suficientes para garantir um voo seguro, tá certo? Então, dessa forma, eu reitero que minha percepção de profissional é que o reparo do gimbal acompanhado da reposição dessa proteção plástica, né, do sensor é o necessário para recompor a navegabilidade, né, ou seja, o voo seguro dessa aeronave. Né? O valor ofertado foge à razoabilidade, né, esperada para esse reparo, infelizmente também é superior às condições que eu posso ofertar. Então eu declinei do acordo, né? E aí pedi o meu drone de volta. E aí o último e-mail deles, né? Deixa eu pegar aqui. Foi informando, né, que realmente eles iriam seguir com a devolução sem reparo conforme
solicitado. E aí a devolução também foi tranquila, em 2 dias o drone já estava de volta. Esse trâmite deles de envio e retorno é todo por Sedex, então é bem rápido mesmo. O que me deixou triste, pessoal, foi realmente esse reparo que eles propuseram. E aí, deixa eu mostrar aqui agora para vocês onde foi que eu comprei. E aí eu sempre normalmente compro no AliExpress. E aí eu vou mostrar a vocês o que é que eu comprei e o que eu espero que conserte o drone. E aí, volto a dizer, né? Consertando ou não consertando, eu venho aqui daqui a um tempo, quando chegar essas peças, para compartilhar com vocês o que é que eu consegui solucionar ou não do drone. Então, capa, sensor, lidar, DJI Mini 5. Deixa eu ver se aparece aqui, pessoal. Fazer a busca junto com vocês, para vocês verem que não é difícil. Tirar essa capa, vou botar só sensor lidar. Sensor lidar DJI Mini 5 Pro. Aqui é se você quiser o módulo inteiro, né, de sensor, então R$ 250, mas o que eu quero é isso aqui, pessoal. Então o que eu quero, acho que nem tem aqui, mas seria isso aqui, tá certo? Tá sem aqui, mas o par seria R$ 40 mais impostos, deve dar aí por volta de uns R$ 50. Então, aqui não tem, mas aqui, por exemplo, tem, ó. Pronto, aqui tem. Então, R$ 21 aí, ó, até mais barato. Aqui eu acho que você tem que escolher, né, se quer. Não, aqui já é o par. Então, o par, né, tanto o esquerdo quanto o direito. Se eu colocar aqui para comprar, né, tem que entrar aqui, mas com impostos deve dar aí na casa de uns R$ 10 a mais, então uns R$ 30 aí nesse par. E foi isso que aqui que soltou, tá certo? Essa capinha plástica. Além disso, aí a gente tem que pegar também motor pitch Mini 5 Pro aqui. Então é basicamente isso aqui, pessoal. E eu vou deixar o link do que eu for comprar mesmo. Eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo para mostrar para vocês qual é. Então, é esse carinha aqui mesmo, certo? Então, vou comprar um desse aí, 200 e alguma coisa. Com impostos deve ir aí para casa dos R$ 250. E eu vou precisar também, que eu acho que pode ser que tenha dado esse cabinho aqui. Então, esse cabinho aqui, ó, isso aqui liga no drone, né? Aqui vem para a parte do gimbal. Aqui gira os sensores de RAW. Esse aqui, se eu não me engano, é o sensor. Esse é o sensor de RAW, se eu não me engano. Esse aqui é para o sensor IAL e o de pitch. E aqui vai para a câmera. Então, essa parte aqui não deve estar ruim porque o drone ele tá lendo, pessoal, tá mostrando o vídeo, então não pifou o vídeo. O que deve estar com problema realmente é ou essa parte aqui ou algum lugar aqui, ó, que não tá passando sinal para esses plugs aqui. Então, na verdade esse aqui também tá bom, esse aqui é o que faz a câmerazinha girar e quando ele liga a câmera gira, então essa parte aqui tá boa. Se esse cabo tiver com defeito, deve ser essa parte aqui, ó, que deve ter dado, quebrou algum desses fiozinhos, porque são fiozinhos muito pequenos, pessoal, não sei se dá pra ver aqui, mas são fios muito pequenininhos, tá certo? Então eu vou fazer a compra dessas 3 peças. Esse cabo aqui tá até caro, gente, R$ 143.
se eu consigo mais baratinho em outro lugar. Aqui é o 48, não sei se é o... esse aqui já tá mais em conta. Enfim, eu vou pesquisar, mas as 3 peças que eu preciso comprar são essas. Então, o cabo, o motor de pitch e a tampinha plástica para corrigir os 3 erros, certo? E aí, para finalizar aqui o vídeo, eu vou mostrar para vocês aqui também o teste de voo dele, né? Que eu fiz após a queda, antes antes do envio. Deixa eu pegar aqui. Aqui, ó. Então vocês veem que aqui mostra, né, que o gimbal tá travado, a imagem dele não estabiliza, tá vendo? Fica toda tremida. E é isso. Eu queria mostrar aqui, ó, né, pessoal? Não sei se vocês conseguem ver aqui, ó. O sensor dele, aquela plaquinha do sensor, tá funcionando. Ele entende que tem coisas próximas a ele, né? O problema mesmo é realmente no gimbal e aquela tampa. E aí eu fui aqui em frente, ó, indo para frente do poste aqui, ó, e tentando ir direto pro poste, ele desvia. Então ele identifica que tem um poste e ele desvia do poste. Então tô indo aqui só para frente, ó. Só que ele vai desviar. Tô centralizando aqui e vou só para frente. E ele vai identificar que tem alguma coisa na frente e vai desviar. Entendeu? Ele não está estabilizando, então aí sou eu. Então o gimbal tá bom, mas o sensor, né, ele entende que tem alguma coisa e ele desvia. Então eu acredito que o sensor esteja ok também. Então, basicamente foi isso, pessoal. Eu queria compartilhar com vocês essa experiência que eu tive para que vocês fiquem de olho, né, no se caso venha acontecer com vocês, espero que isso não aconteça com nenhum de vocês, mas caso aconteça, vocês ficarem de olho com o que é que tanto a DJI, não sei se vocês vão escolher enviar para a DJI ou para alguma outra pessoa, algum outro técnico da confiança de vocês, mas fiquem de olho com o que aconteceu na queda e qual é o tipo de defeito que eles estão te enviando, tá certo? Dá uma pesquisada também nos valores das peças, porque às vezes acontece um superfaturamento aí. Eu, eu entendo que cada um coloca o preço, né, no seu serviço, mas a pesquisa aí vai ajudar vocês a pagarem um valor mais justo pelo serviço que está sendo prestado, tá certo? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu volto com mais notícias em breve. E espero voltar mais feliz, né? Mostrando que o drone aí foi consertado, tá bom? Obrigado aí a todos pelo carinho e até a próxima. Tchau, tchau.